Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje, 7 de julho de 2020. Estamos aí começando o episódio 2 da segunda temporada da Jornada Leg. Olha, ontem foi muito legal. Muita gente escrevendo, muita gente mandando mensagem, muita gente agradecendo. Muito legal, galera. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Galera aí chegando, tanto no Facebook quanto aí no Instagram. Muito bom, pessoal. Vamos lá, que o tema hoje é um tema trepidante, viu? Inclusive quero deixar aberto aí a todo mundo. Se alguém precisar ligar depois da live, pode ligar, viu? Porque vai mexer, tenho certeza. Legal, pessoal. Bem-vindos aí todos. Vamos começar a nossa jornada de hoje, 30 minutinhos aí de exercício mental, emocional, espiritual. Sempre lembrando, galera, se você está curtindo essa experiência, se você está no Instagram, vai clicando aí nesse coraçãozinho aí, para o Instagram poder criar um algoritmo bacana e espalhar isso para o maior número de pessoas. E também clica nesse aviãozinho aí para você convidar pessoas que você goste para curtir. É isso aí, Celinha. Vamos sacudir, vamos abalar hoje, hein? Hoje o bicho vai pegar. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá. Olha só. Vocês sabem que a ideia dessas lives começou nesse período de pandemia, né? Um período onde as pessoas estavam aí passando por momentos delicados. Eu estou em isolamento social desde o dia 13 de março. Saí aí pouquíssimas vezes, talvez umas 2 vezes, 3 para fazer uma outra reunião, algumas vezes para ir ao mercado, farmácia. Agora que eu estou começando aí a flexibilizar, as meninas também, a Lívia está viajando, foi visitar a mãe, a Lara já está mais solta aí também, começando a fazer algumas coisas ainda em caráter experimental. Mas nesse período de isolamento, as pessoas encararam aí uma... E quando eu digo as pessoas, obviamente eu estou generalizando, né? E tomar cuidado com essas generalizações. Mas de maneira geral, uma boa parte das pessoas encarou uma questão... Vocês estão me ouvindo aí, não? Tá todo mundo me ouvindo bem? A Carla está dizendo que está sem som, mas acho que é aí contigo, Carla. Faz assim, se tá todo mundo me ouvindo aí, galera. Só me dá um sinal aí se o som tá bem aí. Eu acho que tá. Bom, beleza. Então, nesse período, uma boa parte das pessoas começou a se dar conta de uma face de suas vidas que no dia a dia, por uma falta de atenção, por uma ausência de presença plena, as pessoas não se dão conta, que é essa questão da saúde emocional, né? Inclusive, acabei de mandar no Instagram uma provocação para você, né? E essa provocação gerou um bate-boca uma vez na casa da minha irmã, lá no Rio, eu, minha irmã, meu irmão, meus cunhados e tal, quando eu perguntei para eles se eles acreditavam que era possível uma pessoa entrar em forma emocionalmente. Então, anota aí a primeira provocação de hoje. Você é uma pessoa, você está em forma emocionalmente? Porque há uma preocupação com o corpo, com o físico, há uma preocupação com o intelecto, né? Estar bem informado, estar sempre atento às coisas do mundo e tal, estar se alimentando bem, dormindo bem, malhando, treinando e tal, mas você está emocionalmente em forma? Essa é uma primeira pergunta que eu quero que você pense sobre ela e responda para você mesmo. E se você, dependendo da resposta, se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato comigo. Eu marco uma meia hora contigo para a gente conversar sobre isso. Muito bem. Diante desse cenário, a pandemia exacerbou essa característica humana, né? E lá na nossa live número 5 da primeira temporada, quando eu falei da teoria da personalidade, essa foi na jugular, né, Multiberg? A intenção não era essa, mas se foi, que bom. Lá na live número 5, a gente falou da teoria da personalidade e eu falei de uma maneira muito superficial, e hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, não o suficiente, mas
uma boa forma de olhar isso é que nós abrigamos em nós predominantemente 3 eus, né? Um eu superior, que é aquele eu do qual nós partimos, aquele eu que é a nossa realidade absoluta, aquele eu que é a natureza e a essência humana, né? A essência, e claro, você pode discutir, a gente pode conversar, e eu não quero aqui dizer que essa é a verdade, mas essa é uma verdade que para mim faz total sentido. Eu acredito nisso, que o ser humano nasce predominantemente bom, ele aprende o mal, e aprende o mal por necessidades de sobrevivência, do meu ponto de vista, daquilo que eu estudo, daquilo que eu acredito. Então nos habita um eu, que eu estou chamando aqui de eu superior, tá? Que é esse eu que nos conecta com o divino, que nos conecta com a divindade, com o sagrado, com aquilo que é maior da nossa compreensão, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu não sou uma pessoa muito mística, eu não sou um sujeito muito afeito a coisas sem muitas explicações. Mas eu confesso que ao longo dos anos, nos últimos 15 anos por aí, eu comecei a flexibilizar um pouco isso. Até porque tem coisas que nós, seres humanos, ainda não conseguimos explicar. Então veja, quando a gente fala dessa dimensão intangível, nós estamos falando, de certa maneira, da dimensão espiritual, né? E eu não sei você, mas aquele que não aceita ou que não considera, tá? Melhor a palavra considera. Aquele que não considera a dimensão espiritual, ele parte com uma grande desvantagem para viver uma vida mais plena, uma existência mais plena e autônoma. E por quê? Porque ele fica preso ao seu sistema sensorial, ao seu sistema sensorial. Ele fica preso naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, naquilo que ele sente, o olfato, o paladar ou o que ele toca. E a nossa existência está além dessas dimensões. Eu acredito que você sabe disso por questões óbvias. Você não consegue ver as ondas do rádio, você não consegue ver a energia elétrica, você não consegue ver as ondas do Wi-Fi que nos conecta nesse momento, mas elas existem. E por que você sabe que existem? Porque já te mostraram, de uma certa maneira, que elas existem. E tem algumas coisas que ainda não conseguimos demonstrar, pelo menos não do ponto de vista da ciência, mas sim do ponto de vista da espiritualidade. Então entenda que espiritualidade, isso também é um ponto de vista, tá? Não quero aqui falar a verdade, mas uma verdade que me parece sensata. A espiritualidade é aquele exercício que você faz para livrar o teu eu superior do teu eu inferior. Ou seja, você tem um eu superior, uma divindade interna, um ser pleno internamente, que vai, ao longo da sua existência, acumulando camadas, construindo camadas essas de má compreensão, preconceitos, mágoas, carências, crenças errôneas, preguiça. Anota isso aí, galera. Anota isso. A preguiça é uma manifestação do seu eu inferior. Por mais dolorido que isso possa parecer, isso é uma verdade. Você tem que anotar isso. A preguiça é uma manifestação do seu eu inferior. Aquele eu que quer te privar da beleza do eu superior. Então veja, esse eu inferior que é construído para te proteger do mundo, aquele mundo que você ainda não sabe muito bem lidar, quem assistiu a live número 5 sabe do que eu estou falando, ele é uma realidade temporária. Não é uma realidade absoluta, não é uma realidade permanente, é uma realidade temporária. E a nossa existência é exatamente o exercício para trabalhar essa realidade temporária e transformá-la numa realidade permanente, numa realidade absoluta, que é a realidade do eu superior. Então, durante a nossa existência, é razoável acreditar, e eu vou falar então na primeira pessoa, tá? É razoável acreditar que eu travo uma batalha comigo mesmo. Eu travo uma batalha comigo mesmo no momento em que o meu eu superior quer se manifestar, ele não sabe como fazer isso, ou na verdade ele sabe porque tudo ele sabe, mas o meu eu inferior é mais forte porque me protege. E aí eu começo a estabelecer essa batalha.
E essa batalha, no campo de batalha, ela é estabelecida na medida em que eu coloco então em mim uma máscara para viver o mundo, para que eu possa me abrigar e me proteger da dor. Então veja, quando as pessoas estão, por isso eu perguntei, você está em forma emocionalmente? Porque quando as pessoas estão emocionalmente doentes, ou emocionalmente não sãs, é razoável acreditar que isso esteja relacionado, de uma maneira ou de outra, à criação de uma máscara. Então, quando você não está em paz com você mesmo, quando você não está seguro da sua posição naquele momento, quando você não está autenticamente presente, é razoável que você crie uma máscara para se proteger de algo que você acredita que vai te ameaçar. Nesse momento, você afeta a sua emocionalidade. Predomina o eu inferior e sai de cena o eu superior. Eu poderia chamar o eu superior de consciência e poderia chamar o eu inferior de ego, tá certo? E aí, nesse momento, a maioria das pessoas, quando cria essa máscara, pela sensação de conforto que ela gera, não tem a percepção, não percebe que ela está vivendo uma mentira. Na verdade, é uma máscara, o Munzberg está perguntando, podemos considerar uma máscara emocional? Ela é uma máscara real, não é real porque ela não é tangível, mas ela é uma máscara que se transfere para a sua personalidade. Que nasce de uma emocionalidade, de um mau preparo emocional. Mas ela não é uma máscara emocional, é uma máscara da personalidade. Lembra do conceito de persona? Por onde sai o som do personagem? Por, sona, som. Sai pela máscara, não é? Então você tem a máscara da coitadinha, a máscara do tímido, a máscara do agressivo, a máscara do arrogante. Tudo isso são manifestações de proteção para que eu me sinta bem, fuja da dor, e quanto mais eu fujo da dor, equipado por essa máscara, mais distante do meu eu superior eu me encontro. E aí, galera, para mentir para si mesmo com frequência, para você mentir para si mesmo com frequência, basta você não pensar sobre as suas emoções, não pensar sobre os verdadeiros motivos que te levam a sentir aquilo, ou seja, basta você viver a sua emoção sem se dar conta dela. E aí você viverá uma grande mentira. O processo de exercício vamos colocar da seguinte maneira, você tem um eu superior, tá? Esse eu superior está coberto por uma série de elementos do eu inferior. Uma segunda instância, lembra, o tema de hoje são as diversas instâncias do indivíduo, as diversas instâncias do eu. Então o seu eu superior, ele está encoberto por diversos elementos do eu inferior. Preguiça, medo, preconceito, mágoa, crenças errôneas, crenças limitantes, um passado sombrio, carências, imaturidades, não importa. Então, se ele está cobrindo o eu superior, a luz não chega no eu superior. Então o eu superior está na sombra. O que é o processo de iluminação? O processo de iluminação é a hora que você descortina esse eu superior do eu inferior. O Marco está perguntando, não é uma forma de sobrevivência? Sim, Marco, é uma forma de sobrevivência. Mas o ser humano pode escolher se ele quer sobreviver ou se ele quer prosperar. Se eu quiser sobreviver, eu vou viver pelo menos. Se eu quiser prosperar, eu vou viver pelo mais. E aí é uma escolha pessoal, aí vem o livre-arbítrio. A ideia é que a maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas, e aí agora eu vou ser muito enfático, uma grande maioria das pessoas não tem ideia do que a gente está conversando aqui agora. Não tem ideia de que nascem potencialmente com a luz, potencialmente conectada a Deus, potencialmente conectada ao universo, enfim, ao nome que você queira dar, mas que por aprendizado e talvez e certamente por sobrevivência, vai desenvolvendo essas capas, essas camadas. E essas camadas vão tornando a luz interna, o eu superior, uma sombra. Quando a gente for falar sobre performance no dia 15 de julho, na live número 8, isso vai ficar muito claro. Mas muito claro. Olha que legal, performance com esse tipo de coisa tem tudo a ver. Então, na medida que o meu eu superior está coberto pelo eu inferior, ele está sombrio. O que é o processo de iluminação? É onde, quando você começa a desenvolver, a tirar o que envolve o eu superior
esses medos, essas mágoas, esses ressentimentos, defeitos, enfim, e você começa a trazer luz para o seu eu superior. Isso é maravilhoso, né? Então veja, a máscara, ela aumenta a distância entre o seu eu superior e o seu eu inferior. A Carla está falando aqui, estava pensando exatamente isso. Para muitos a gente está em papo de louco. Então, Carla, para muitos a gente está num papo de louco, é verdade. Mas eu diria que, até porque já estive lá nesse lugar, eu no passado é que era louco, porque achava que o mundo era apenas aquilo que eu conseguia ver, tocar, sentir, ouvir, experimentar. Entende isso? Está aí a pandemia para validar, basta ver o crescente nas agressões em famílias. Então, a pandemia está trazendo à tona, em algumas pessoas, o seu eu inferior. E a pandemia está trazendo à tona, em algumas pessoas, o seu eu superior. Essas lives nasceram dessa intenção. A intenção dessas lives foi exatamente criar uma maneira, dentro daquilo que eu sou capaz, dentro da minha limitação, criar um ambiente para pessoas que estejam afim de discutir e descobrir, né, tirar a cobertura daquilo que está nos afligindo, daquilo que está nos impactando. E acredite em mim, galera, eu faço isso com vocês, mas faço isso para mim também. Né? Eu poderia, quer dizer, não poderia porque é uma questão muito pessoal. E a ideia não é expor nem a mim nem a ninguém aqui nesses nossos encontros. Mas eu poderia relatar para vocês várias experiências nesses 100 e poucos dias de pandemia, aonde eu percebi com muita clareza o meu eu inferior agindo e a minha máscara aparecendo. E a beleza está exatamente nesse ponto, na hora que eu consigo perceber esse movimento. E na hora que eu consigo perceber esse movimento, eu consigo atuar sobre ele. Percebe isso? Isso é de extrema importância. A maioria das pessoas passa por essa existência achando que ela é daquele jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Isso é um equívoco tremendo, principalmente no mundo que está em constante transformação. Ainda mais agora, depois dessa experiência que a gente está vivendo. A Elis está dizendo aqui o seguinte, bom dia Elis. Isso significa que muitos vivem essa vida com essas capas, se ao menos... Claro, nossa, a maioria das pessoas passa pela vida sem ter ideia do que a gente está conversando. Mas a grande preocupação, Elis, não é com os outros, a grande preocupação é com você mesma. A grande preocupação é comigo, porque se eu não conseguir perceber as minhas verdades e as minhas mentiras, eu não consigo perceber as do outro. E tem muita gente aí treinada para perceber as verdades e as mentiras do outro, mas ele não pode fazer isso de maneira legítima porque ele não sabe como fazer as próprias verdades ou as próprias mentiras. Percebe isso? Então, o primeiro grande trabalho, o primeiro grande desafio é você construir a si mesmo. Já falei essa frase aqui uma vez, né? Fazer criança é fácil, fazer adulto é muito difícil. Porque o adulto tem que lutar contra si mesmo diante de coisas que lhe geram muitas dores. E na medida em que as pessoas sentem dores, a maioria dessas pessoas tende a fugir dessa dor. Quando na verdade a melhor maneira de você superar essa dor é enfrentando ela. Então se tem uma pessoa que você sente um certo mal-estar na presença, é hora de você se aproximar dessa pessoa e enfrentar isso. Se tem uma pessoa que te faz sentir fraco, tipo uma criptonita, tem pessoas que são meio criptonita, você chega perto dela, você se sente meio fraco, você tem que enfrentar isso. Se existem pessoas que fazem nascer em você uma raiva, fazem nascer em você uma mágoa, ou relembrar uma mágoa, ali tem uma lição a ser aprendida. E quanto mais você foge dessa lição, mais tardiamente você vai ter que lidar com ela. Faz sentido isso, pessoal? Então veja, essa nossa conversa é para que você traga para efeito prático da sua vida, e esse é o pedido que eu quero te fazer, esse é o convite que eu quero te fazer nesse momento, que você trafegue na Terra, né? Faça a tua jornada de agora em diante, observando quem está ali presente. É o seu eu inferior? É o seu eu superior? Ou se é a máscara? Porque veja, por mais indigesto que seja o eu inferior, ele ainda é melhor que a máscara, porque ele é real, ele é verdadeiro.
por mais que seja não desejado, ele é verdadeiro. A máscara é uma mentira. Percebe isso? E quantos relacionamentos você já estabeleceu, você já viveu, você fez parte ou ainda faz, amoroso, profissional, seja como for, que está presente predominantemente a máscara, né? Aí ele está falando que, se não me faço um bom adulto, eu não consigo ajudar o próximo. Com certeza, não tem a menor chance de você dar o que você não tem. Isso já virou um clichê, mas isso é uma verdade. Se você não tem clareza, não pode dar clareza. Se você não tem uma caneta, não pode dar uma caneta. Se você não tem água, você não pode dar água. Se você não tem verdade, você não pode mostrar para as pessoas a verdade. E o Mutzbeck está dizendo que criptonitas são vampiros, bebem da energia alheia. Então, quando a gente for falar, galera, no dia 16 de julho, na live número 9, nós vamos falar de pessoas tóxicas. E vocês vão se surpreender com a forma como nós vamos construir um pensamento sobre isso. E a Carla está dizendo, quando buscamos viver no eu superior, consigo respeitar o eu inferior do meu próximo. Exato. Você consegue ver o eu inferior dele porque você já foi capaz de ver o seu. E aí você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, exercitando aquilo que nós falamos, mas muito poucos praticam, que é a compaixão e a empatia. Entende, Carla? Isso é muito legal o que você acaba de falar. Então, veja, essa busca pessoal, né, essa jornada pessoal, essa reforma interior, essa reforma íntima, ela é extremamente necessária para que você viva uma vida plena, para que você viva uma existência plena e autônoma, para que você possa, então, se dar conta da verdade que você é e da mentira que você é. E na medida que você encontra essa verdade, você prossegue com ela. E na medida que você encontra essa mentira, você pode fazer algo a respeito. Mas na hora que você vive somente uma máscara, cara, você está completamente iludido, entende? E vai querer convencer as pessoas de que você é de fato aquela pessoa que não é. E isso começa a incomodar em algum momento da sua existência. Sim, Célia, é preciso muita coragem para se enfrentar. E é esse o nosso propósito. É essa a nossa discussão aqui. Se eu quero preparar, desenvolver, transformar o humano que eu empresto para o meu cargo, eu tenho que confrontar aquilo que me é de mais humano. O meu eu superior, que é humano, e o meu eu inferior, que é humano. A máscara nos distancia desses dois eus aí. E isso sim, Silvana, usar o eu observador, né? Eu estar sempre em auto-observação, auto-presença, autoconsciência, autoaprendizado, e isso não é uma coisa de egoísmo, é uma coisa de preparação. Porque quanto melhor você se dispuser a ser, mais e melhor você vai dar para outras pessoas. Percebe isso? Então, se eu pudesse comentar e compartilhar com vocês uma característica que eu percebi em mim e que depois eu aprendi a transformar, é um exemplo como esse aqui, né? Muitas pessoas falam, mas Binato, você está fazendo lives todo dia, você não cobra nada? Eu falei, cara, eu não posso cobrar por algo que eu tenho para dar, entende? Eu não posso dar um agasalho e cobrar o agasalho que eu dou. Eu não posso dar comida e cobrar a comida que eu dou. E por que eu dou o agasalho e a comida? Porque eu tenho. E eu não posso cobrar essas lives porque o que eu estou dando é o que eu tenho. Agora, eu posso até construir um conhecimento mais estruturado, mais encorpado, com maior compromisso e disponibilizar para pessoas que estejam dispostas a pagar. Mas quem não estiver disposto a pagar vai ter isso aqui para se alimentar, para compartilhar e coisas desse tipo, né? Então esse é o grande desafio, turma. E o maior exercício para você confrontar o teu eu superior com o teu eu inferior é a sua capacidade de doar e de querer bem ao outro. E querer bem ao outro, né, foi agora contundente, querer bem ao outro, principalmente aquele que te aflige, aquele que te provoca. Então, se você tem uma relação mal resolvida com alguém, é querer bem esse alguém. Se você tem um chefe que você gostaria que ele morresse, é querer bem esse chefe. Se você hoje fala mal do presidente da República, então é querer bem esse presidente da República. Porque aí, galera, o que está em jogo não é o outro, o que está em jogo é você. Entende isso? O que está em jogo é o que você sente.
E quando a gente terminar essa temporada lá no dia 20, a gente vai falar de perdão. E essa é a grande, talvez seja, é difícil falar porque é tanta coisa interessante, tanta coisa fundamental na nossa vida, tanta coisa essencial na nossa vida, que fica difícil dizer essa é a mais importante, essa não é, é tudo muito importante, tudo que a gente está abordando é muito importante. Mas quando você diz, fulano me irrita, na verdade é o seguinte, fulano é um estímulo, fulano é um gatilho que desperta em você o teu eu inferior. E é nesse momento que você tem uma lição para aprender. É nesse momento que você vai decidir, ou eu enfrento esse meu eu inferior, ou eu coloco uma máscara. E aí, se você enfrenta esse eu inferior, você tem uma chance de avançar e se aproximar desse eu superior, da sua consciência. Quando você enfrenta o seu ego, você tem uma chance de avançar em direção à consciência. Mas quando você bota a máscara, ela ameniza a pressão. Ela faz um amortecedor. Ela cria um amortecedor emocional e você fala, não vou mexer nisso agora, deixa isso para lá. Por isso é muito importante enfrentar. Há uma pessoa que mexe com você, encontre com ela. Há uma pessoa que te tira do prumo, provoque o encontro com ela e observe-se no momento em que você estiver com essa pessoa. E claro, vai ter momentos que você vai perceber a sua máscara e você pode então tirar essa máscara e falar a verdade, e vai ter momentos que você vai perceber a máscara do outro e você vai sentir o cheiro dela. E você decide se permanece ou se você se retira. E não tem nada de errado com isso. O Cláudio está falando, assumir nossa vulnerabilidade é um caminho. Cláudio, vulnerabilidade, olha que coisa mais sensacional que você está trazendo aqui. Demonstrar vulnerabilidade é uma demonstração exímia de força. Isso é um paradoxo, ou pelo menos um paradigma. No mundo corporativo, as pessoas não gostam de mostrar vulnerabilidades, o que é um equívoco, porque elas alimentam a máscara. E quando eu demonstro vulnerabilidade, quando eu digo para alguém eu te amo, mesmo sem ser amado, quando eu digo para alguém eu tenho medo de você, mesmo sem você ter reciprocidade, não importa, você está vencendo a si mesmo nesse momento. Entende? Então, vulnerabilidade é uma demonstração de força. E a imperfeição é o caminho para você transformar essa imperfeição. O que Elis está falando? Esse é um grande desafio, talvez o maior de todos, Elis. Bom, o seu próximo é aquele que te aflige, nem sempre, né, Marco? Às vezes o seu próximo é aquele que desperta em você o teu eu mais superior. E isso é uma beleza, isso é sensacional. O Gabriel está dizendo, significa que eu não preciso me esconder. Não precisa se esconder. O se esconder é uma opção. É fruto do livre-arbítrio, mas é aquela que vai atrasar o teu desenvolvimento. É aquela que vai manter a fatura lá na gaveta enquanto você não pagar. E a vulnerabilidade, como diz o Marcel, é o meu eu superior. Na verdade, a vulnerabilidade é o meu eu superior reconhecendo uma faceta do meu eu inferior. E aí o eu inferior encontra com o eu superior e eles podem se comungar nesse momento. Entende isso? E aí eu posso dar um passo para a minha evolução, para aquilo que a gente está chamando de iluminação, né? Eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo de não ser suficientemente bom, eu tenho medo de não ser amado, esse medo encobre o meu eu superior, quando eu enfrento esse medo, o meu eu superior vem à tona e a luz se faz nele ali. Esse para mim é o processo de iluminação. Muito legal, né, galera? Então anota aí 4 perguntas. Quem sou eu de fato? Qual é o meu eu superior? Qual é o meu eu inferior? E onde pode haver uma máscara, uma falsidade? Eu quero te pedir para você caminhar de hoje até amanhã, né? Faz esse exercício. Caminha de hoje até amanhã e nas relações que você tiver, nas conversas que você tiver, procura se auto-observar, como a Silvana mencionou. Procura se auto-observar e observar quem está presente ali. É o seu eu superior, a sua consciência? É o seu eu inferior, o seu ego? Ou o pior dos mundos, se é a sua máscara que você colocou para amortecer a dor de ser quem você é. E quanto mais você atrasa essa dor de ser quem você é, mais você atrasa a possibilidade de ser quem de fato você nasceu para ser. Aquela realidade absoluta que é o seu eu superior. Por hora, vamos vivendo com a nossa realidade temporária, que é o nosso eu inferior. E vamos desenvolver esse negócio. Ok? Galera, show de bola. Fica o exercício então. Daqui a pouco eu vou
Eu fiz umas anotações que eu vou tirar uma foto, vou colocar lá na nossa live, no nosso Instagram e afins, tá? E você pode ler, rever, e a live vai ficar gravada também para a posteridade. Show de bola? Amanhã nós vamos falar sobre tomar decisões, hein? Se você não sabe tomar decisões, a hora é agora. Vai ser muito legal, tá bom? Valeu, galera. Brigadão aí. Ótima terça para todo mundo. Boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até mais. Tchau.